Olá, companheiros de viagem. Nessa nossa viagem de hoje, daremos continuidade àquele percurso anteriormente percorrido por nós, quando tratamos do nacionalismo no romantismo sob o viés da identidade indígena. O objetivo hoje é expandir essa noção para como o modernismo trabalhou com essa mesma questão do nacionalismo. Vamos de vinheta antes. Vocês se recordam que trabalhamos na última aula, no último encontro, na última viagem, que o índio foi construído como símbolo da identidade nacional pelos autores românticos, trabalhado de modo que representasse a etnicidade desse país que nascia imediatamente após a independência? Pois bem, todos sabemos que o Brasil não pode ser o índio, o brasileiro não é o índio, ele também é o índio. Componentes outros participaram desse amálgama étnico que nos constitui. E principalmente na tríade de sustentação da nossa etnicidade, o branco e o negro ao lado do índio. O branco, à época da independência, ou imediatamente após, no romantismo, não podia ser eleito símbolo, como comentamos, em função de ser deles, que nós nos afastávamos. O negro era escravo. Mas mais adiante, mais especificamente no modernismo, na sua primeira fase ainda, entre 1922 e 1930, nós começamos a ver a inserção do negro dentro da literatura brasileira de modo mais específico, de modo mais enfático. Vocês podem se recordar de Macunaíma, obra clássica, obra icônica, canônica. Em Macunaíma, o personagem central, representante do povo brasileiro, é negro e índio de nascimento. Nasce na tribo Tapanhumas, às margens do rio Uraricuera, no norte do Brasil, de pele negra, e depois, por uma circunstância, fica branco. O ficar branco é uma clara referência irônico-denunciativa do Mário de Andrade, autor de Macunaíma, a esse processo de dominação da cultura branca sobre as culturas indígena e negra. Por mais que Macunaíma seja branco, índio e negro, ele fenotipicamente é branco. Ele exteriormente é branco, como se numa representação crítica ele nos mostrasse que por mais que haja indigenidade e negritude, elas ficam no fundo, no porão da nossa cultura, não visível. Nós, brasileiros, nos orgulhamos da nossa branquidade, da nossa europeidade, e não da nossa africanidade ou da nossa americanidade. Esse é um toque interessante se perceber em Macunaíma. E não só ele. Nós temos uma obra icônica chamada Martim Sererê, que dá nome a um centro cultural de Goiânia, que é muitíssimo representativa. A própria referência que Oswald de Andrade faz em vários de seus poemas curtos e irônicos, poemas pílula, poemas piada, nos quais redescobre o índio, sob outro olhar agora, que não o do português dos textos quinhentistas. A crítica que é feita, por exemplo, por Antônio Calado, um pouco mais adiante, na sua obra Quarupi, através do índio Ipavu, completamente aculturado, completamente bestificado. Jorge de Lima e seu Poemas Negros, livro cobrado pela Universidade Federal do Paraná no vestibular de agora, e que é uma exaltação a toda essa cultura negra que era negligenciada, que era escondida, que era ocultada, que era calada, porque negra. Então a gente começa a perceber, a partir do modernismo, a cultura negra, o elemento negro, a negritude fazendo parte do cenário de constituição da brasilidade. Isso se dá também num outro viés que é interessantíssimo. Voltando ao romantismo, nós vamos recordar que Gonçalves Dias, na poesia, e José de Alencar, na prosa, foram os principais responsáveis pelo início da separação quase que formal entre a língua portuguesa de Portugal e a língua portuguesa do Brasil. Na medida em que foram eles os responsáveis pela inserção em suas respectivas obras de termos e expressões indígenas. Você lê um poema de Gonçalves Dias e enxerga manitôs, maracás, piagas, termos e expressões indígenas com uma fonética diferente que começaram a ser incorporados à nossa literatura, fazendo a nossa língua portuguesa diferir um pouco da língua portuguesa de Portugal. Mas isso se circunscreveu ainda aos aspectos indígenas, silêncio absoluto em relação aos elementos negros. Isso começa, de fato, a aflorar no modernismo. O modernismo resgata os termos e as expressões dialetais ou tribais africanas, além de despertar também a nossa atenção para os elementos culturais, a questão do samba,
a questão da capoeira, a questão dos hábitos alimentares, a questão dos orixás, da religião ou da religiosidade, né, africana. Há elementos muitos, mas muitíssimos significativos que são da nossa história, que são o que nós somos, constituem o que nós nos tornamos ao longo dessa história de mistura, né, interétnica, mas que a literatura demorou muito, mas muito, a fazer constar no seu meio, a trazer à tona um reflexo claro e inequívoco do débito que nós temos em relação a essas duas culturas, no que tange ao reconhecimento dos seus respectivos papéis na formação do que nós somos e de devolução de parte do que eles contribuíram para a formação do que somos e que nunca foi reconhecido, que nunca foi de algum modo justamente pago. Esse é um ponto muito importante e é o toque final daquela sequência que nós começamos com a aula sobre o nacionalismo romântico. Se você gostou dessa complementação, se você gosta do canal Viagem de Clio, dê o seu gostei, divulgue o canal, expanda as nossas viagens para que mais pessoas possam fazê-las, assim como nós fazemos já há algum tempo. Caso queira algo um pouco mais profundo acerca dessa questão, www.testrutura.com.br. Até a nossa próxima viagem, o nosso próximo encontro. Tudo de bom.